Bem, bom dia. Agora nós estamos aqui ao vivo. Espero que todos estejam bem, tenham tido um bom fim de semana. E lá vamos nós aqui para a nossa conversa de toda segunda-feira, 10 horas da manhã. E o tema que se apresentou hoje para nós conversarmos foi Além da Imaginação. A proposta é que a gente troque ideias sobre coisas que nós experienciamos, coisas que nós vivemos e que possam, digamos assim, dar uma prova para nós próprios, essa convicção de que existe alguma coisa além disso aqui que nós estamos fazendo aqui agora, conversando. Antes de eu dar sequência nisso, antes de a gente falar sobre isso, cada um contar a sua experiência nesse aspecto, que provas você tem ou se não tem prova nenhuma de que existe mundo espiritual, de que existe outras coisas, que a gente tanto conversa, muita gente quer as provas e as provas não aparecem, né? Ou às vezes as pessoas têm, mas não tiveram oportunidade de expressar ou compartilhar com outros, porque quando a gente compartilha, a gente dá a condição de, opa, eu também vi a mesma coisa, então eu não estou louco, coisas assim. Bem, o que tem acontecido aí, lembre da segunda-feira passada, quem estava aqui, nós estávamos comentando sobre a questão do meu caso, e parece que tinha mais gente aqui. Eu ando tendo sonhos indescritíveis, nada de fantástico, nada de absurdo, digamos assim, mas são coisas, sonhos reais. Reais, o que eu digo? O sonho real é quando você sonha com a sua casa, o seu escritório, o seu trabalho, a sua cidade, então não é aquele mundo imaginário que aparece muitas vezes no sonho, não, é um mundo real, em situações reais, com pessoas que já se foram, pessoas que já morreram, né? Digamos assim, você vê elas vivas, você está conversando com elas, mas você está conversando com elas no seu sonho, você está aqui, né? Você está aqui nesse plano físico. Ontem, por exemplo, eu dei uma cochilada à tarde e foi, olha, extremamente interessante, porque todo mundo sabe que as minhas convicções hoje são... Então abandonei todas as convicções, né? Joguei tudo fora, comecei do zero. Então ontem eu dei uma dormidinha antes do jogo, falei, vou matar o tempo para dar uma descansada e assistir os jogos depois da tarde, Campeonato Brasileiro. E eu tive um sonho com Chico Xavier, vejam só, Francisco Cândido Xavier. Eu estava conversando com ele, dando volta no quarteirão, não era um lugar que eu conhecia, cidade eu não conhecia, mas era aqui, acho que era aqui na Terra mesmo, era aqui na Terra mesmo, aqui no plano físico, e eu conversando uma série de coisas com ele, coisas sobre, olha só que incrível, depois que eu acordei eu falei, mas olha só, falando com ele sobre materialização, e nós estávamos aí numa igreja, e ele estava esperando, nós falou, vamos ficar aqui, que eu estou esperando as crianças, os jovens saírem. Jovens estavam sob a tutela dele, não sei, conversando, esperando ele, que ele saísse. E eu acordei quando eu perguntei para ele, olha só que interessante, já tinha perguntado sobre materialização, falamos sobre um monte de coisa, e eu perguntei para ele assim, eu me lembro perfeitamente, o que você sente, porque eu sabia que ele estava morto, mas estava comigo lá, mas sabia que ele morreu. Então, perguntei para ele assim, o que você sente quando alguém reza por você? E aí eu acordei. Quer dizer, sonho muito louco. Fora isso, essa noite também foi, nossa, terrível. Terrível, eu digo, nesse aspecto, são situações diárias, são situações que tem que resolver. Como já disse o Jorge certa vez, isso tem me incomodado bastante, né? Tem me incomodado bastante porque você fica, vira para cá, vira para lá, tenta resolver e você passa uma noite conturbada. Bom, bom dia quem chegou agora, tá? Bom dia, Roberta. Então, e essa questão aí parece que mais gente está tendo, né? E apesar do horário ser inoportuno, segunda-feira, 10 horas da manhã, que muita gente não pode estar aqui, mas quando eu lancei o tema ontem, eu passei a chamada pelo Facebook e outro, muita gente gostou e queria compartilhar experiências, mas que não pode fazê-lo por causa da hora. Então, existe alguma coisa, existe algum fenômeno? O
que é que existe afinal? Nós falamos tanto nesse Vida Inteligente, ou então tantos outros lugares, tantos outros palestrantes, professores, uma série de instrutores, digamos assim, e a gente passa a vida inteira lendo, sabendo, escutando sobre o mundo espiritual, sobre isso e aquilo. E agora eu pergunto, você tem, quem está aqui na sala, você tem algum relato que possa chamar atenção para você ou para os outros sobre alguma evidência de que existe alguma coisa em outro plano, em outro espaço, em outro tempo, em outro mundo, alguma coisa assim? Deixa eu ver o que o Luiz diz assim. Eu também tive um sonho muito estranho ontem, diz o Luiz Remor. Eu tive que dormir cedo, acho que eu fiquei dormindo por 12 horas. Está aí. Essa questão de dormir por 12 horas, aquele chamamento. Eu já contei para vocês a história que eu fui dormir 17 horas, 12 horas também. Foi por ocasião do tsunami, né? Bem no dia de Natal fui dormir, acordei 12 horas depois de roupa e tudo. Né? Sei lá onde é que eu estive, se é que eu estive. Né? Então essas questões, essas coisas que eu digo paranormais, que a gente fica abismado, nos dão a convicção ou de que nós estamos loucos, né, ou que a gente tem algum distúrbio mental, ou então que a gente acessa algum lugar ininteligível para nós. Né? O Marcos pede para o Luiz contar a questão do sonho dele. Bem, certa ocasião, eu tive diversas, como é que se diz, ocorrências, digamos assim, que pudesse me deixar com a pulga atrás da orelha. Uma das mais significativas foi, eu trabalhava na década de 70, 1970, eu era responsável por uma casa lotérica, né, lá na Avenida São João 741 em São Paulo, bem no centro de São Paulo, do lado do edifício Andraus, que pegou fogo e eu presenciei tudo, né? E uma certa noite eu estava com o senhor Rubens Querubim. Rubens Querubim era um vidente, era um senhor vidente, ele enxergava todos os planos, ele era espírita. E ele me contava tudo o que acontecia no mundo astral, né? Ele via, eu não via. O mundo astral dos auditórios, né? O que acontecia com aquelas entidades que ficavam mexendo nas moças, fazendo com que elas ficassem histéricas, né? Aquilo lá que a gente presencia até hoje quando um artista entra no palco, né? Estávamos conversando, eu e ele, na edícula lá, o salão da lotérica aberto, grande. O nosso vigia tinha fechado uma das portas e tinha deixado a outra semi-aberta, aquelas portas tipo de armazém, né? Estou conversando com ele, já vai, Renato, já vamos ver com você, deixa eu contar esse episódio aqui. Estou conversando com ele lá, olhando lá para a porta, e eu tinha um papagaio, inclusive, né? Papagaio que eu deixava lá na lotérica. Aí eu estou sentado ali na cadeira, tipo de estudante, que era onde alguns apostadores mais íntimos faziam aposta lá dentro, né? E eu olho uma luz amarela se movimentando, um negócio amarelo, não posso explicar, não tem condição de explicar. É como se fosse alguma coisa, mas não era nenhuma coisa. E aquela coisa foi vindo assim, eu via que ela caminhava pelo chão, como se fosse uma nuvem amarela caminhando pelo chão. Aí eu achei estranho, eu falei, o que é isso? Perguntei para o seu Querubim, que estava do meu lado, seu Querubim, o senhor está vendo? Ele não falou nada. Aí, de repente, eu comecei a sentir um cheiro, um aroma, ervas, um troço esquisito. Falei, cara, eu vou estar pegando fogo em algum lugar, eu não sei o que é. E aquela coisa vinha pelo chão meio alto, não sei explicar. Eu tô conversando com vocês aqui, eu estou vendo, mas não consigo explicar. E aquilo foi se aproximando, só sei que eu cheguei na porta da edícula, senti aquele cheiro forte aqui, toda essa coisa lá. Quando eu me vejo, eu estou fora da lotérica. Estou fora da lotérica, o seu Rubens Querubim também estava fora da lotérica também. Eu falei para o porteiro, João, fecha isso aí logo, acho que o meu papagaio vai morrer, porque tem alguma coisa aí dentro. Fecha aí logo e vamos embora. Eu fui embora, o seu Querubim não falou absolutamente nada.
No dia seguinte, ele veio na lotérica de novo. Eu disse, ô Gomes, poxa, eu sei que o senhor enxerga tudo isso aqui lá, o que aconteceu aqui? Eu senti o que foi que aconteceu aqui, porque eu até fiquei fora de mim, porque eu não sei como eu saí da edícula não, como é que se diz? Da outra área, que era conjugada junto com o salão lá de apostas, né, grande pra caramba. Eu não me vi saindo de lá e parando na rua, aquele trânsito daqueles 10, 12 metros aí até a rua. Não sei como é que eu fui parar. E aí o seu querubim sentou lá e tal. Ele falou, o negócio foi o seguinte, bom, aí fica a dúvida, mas ele falou que tinham planejado assaltar a lotérica. Havia um planejamento de assaltar a lotérica. E como eu era responsável pela lotérica, a coisa ia sobrar para mim, claro, né? Lotérica no centro da cidade, imagina, valores astronômicos envolvidos. E, assim sendo, não sei quem mandou fazer uma proteção. Os meus guias, os meus protetores, não sei o quê. Então ele falou que aquilo que eu vi chegando, aquela luz amarela que eu pude ver, aquela coisa não era luz, eu não sei explicar. Aquela coisa que eu vi foi uma falange de índios, estou usando a palavra dele, uma falange de índios carregando um monte de coisas nas mãos, ervas, sei lá o quê, e se postaram dentro fizeram, como é que se diz, um círculo de proteção dentro da lotérica. E foi isso que eu vi, e assim foi evitado, segundo o seu querubim, o assalto à lotérica. Esta foi a coisa mais incrível assim que eu pude presenciar, digamos assim. Deve ter sido tão forte realmente, se você, como disse, eu já li muito sobre isso, sobre falange, não sei o quê. Falange é uma equipe toda, né? Então aquilo foi muito real e eu não me esqueço até hoje. E meu papagaio sobreviveu. Vamos lá. Deixa eu voltar para a Renata. Eu vou falar com a Renata aqui, deixa eu pegar o mouse. Então isso que eu quero trocar com vocês as ideias, porque nós precisamos, falem ou não, nós precisamos de provas, nós precisamos saber. Esse negócio de dar de gostoso, dizer não preciso, eu acredito, sem ver e tudo isso é conversa. Todo mundo quer ver, todo mundo quer reforçar a sua convicção. Todo mundo está cansado de ser ludibriado, de ser enganado ou auto-enganado, né? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá para a Renata. Tenho uma irmã gêmea, diz a Renata, que temos os mesmos sonhos, tudo igualzinho. O que eu sonho, ela sonha. E esses dias sonhei o mesmo sonho da minha irmã mais nova também. Como é que pode isso, hein? Como é que vocês explicam, hein? Alguém tem alguma explicação para isso? Você tem uma irmã gêmea, ela sonha a mesma coisa que você? Como é que eu posso explicar uma coisa dessa? Tem alguma explicação? Você tem alguma explicação, Renata? Se você tiver, me fala. O detalhe é que sonhamos que estamos juntas. O que eu falo, ela lembra, o que ela fala, eu lembro. Que incrível, que incrível. Isso aqui não tem. Eu gostaria de ter uma pessoa graduada aqui comigo, ao meu lado aqui, para poder explicar isso. Não sei, a psicologia deve explicar a sua maneira, e cada profissional deve explicar a sua forma, daquilo que aprendeu academicamente ou com aquilo que estudou, né? Luiz Remor diz que os gêmeos espirituais. Como gêmeos espirituais? É que tá, Luiz. Como que é isso? O que são os gêmeos espirituais, né? Marcos Martins diz, assisti um vídeo inteligente ontem, o título O Dragão do Umbral. Esse Dragão do Umbral eu vou te contar, né? Acho que o Umbral, se é que existe, é o lugar onde a gente mais anda. Onde a gente mais anda, mesmo. É o lugar, por falar nisso, eu não gosto de falar do que eu não conheço, né? Não gosto de falar muito do que eu não conheço, mas eu me vejo em muitas situações. O Jorge tem explicação, ele já me disse assim, que é coisas que eu tenho que resolver. Mas eu me vejo muitas vezes em muquifo. Muquifo eu digo lugar abandonado, lugar muito pobre, que essas coisas que passam muitas vezes na televisão e que são lugares feios mesmo, né? Feios, amedrontadores e tudo. Já me vejo muitas vezes nisso. Agora, essa questão do que falam de umbral, eu não sei se alguém já teve situações assim. Eu já me vi muitas e muitas vezes em lugar muito escuro, onde eu estou com sono, quase caindo, aquele sono que você vai tateando o lugar assim, caindo, e é tudo escuro esses lugares. Então eu não sei se isso é umbral, por que eu estou lá,
se a situação é verdadeira, se não é, se eu estou lá porque eu mereço estar lá porque eu tenho uma vibração baixíssima, ou se eu estou lá para socorrer alguém. Mas se eu estou lá para socorrer alguém, por que eu padeço das mesmas coisas que aquele lugar, digamos assim, né? Que eu estou lá com aquele sono, mal consigo abrir os olhos, mal consigo tatear nos lugares ali. Então é um troço muito estranho, muito estranho. Agora, o que é isso, hein, pessoal? É loucura na nossa cabeça, nós vamos mesmo para lá. Eu tenho amigos, como eu disse ontem à noite, já conversamos, tem gente que vê coisas muito além disso, muito além mesmo, muito além. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu quero parar de ver. Eu conheço alguns videntes, como dizem aqui, como falam, né, os espíritas, outras paranormais, tudo, que tem gente que diz, olha, eu quero parar de ver, porque quem é vidente, essas coisas assim, deixa eu arrumar a câmera que está aparecendo aqui, quem é vidente, muita gente quer ser vidente, né, talvez para ver número de Mega Sena, essas baboseiras todas, mas tem outras pessoas que dizem que a vidência é uma coisa incrível, porque você vê o lado bonito, mas você vê tudo que tem do lado de lá. Tudo que tem do lado de lá. E o lado de lá, segundo quem vê, se está louco ou não está, se é verdade ou não é, diz que a coisa não é fácil não. Não é fácil não. Tem gente que gostaria de... reza, não quer mais ver, não sabe por que vê, já pede para não ver e continua vendo. O que será isso? Então vamos lá. Renata, acredito ser projeção astral. Porque quando pequenas nos falávamos que de noite nós podíamos voar. Era segredo meu e dela. Será? E aí? Se for segredo, vocês duas são doidas? Hein? Como é que... Vamos olhar isso. Vocês moram juntas? Ou não? Me responde aqui, Renata. Você sonhar a mesma coisa que ela está sonhando? Como é que é isso? Você combinar com alguém, tudo bem, mas e daí? A hora que você está sonhando, como é que eu posso interferir na outra pessoa? Não sei. Né? Não sei. É isso que a gente precisa parar. Isso que a gente precisa parar de ficar acreditando sem ter certeza. Sem ter certeza. Você tem que acreditar, você tem que ter certeza daquilo. Por que a minha irmã sonha a mesma coisa que eu sonho? Que nexo tem isso? O não sei o quê, como é que é? Coletiva, né? O que o Freud falava assim? Não sei o que coletiva. Puxa, como me foge o termo. Né? Não sei. Vamos lá. Mas é isso, como é que pode? Eu estou sofrendo influência do meio, mas por coincidência, ela e eu sonhamos a mesma coisa. O que é isso? Eu estou no mundo astral, como dizem, de mundo astral, essas coisas. Alucinação coletiva, o inconsciente coletivo, obrigado. Lembrei, peguei aqui no éter a palavra aqui, o inconsciente coletivo. Será que é isso? Mas por quê? Para elas duas, né? Para Renata e irmã. Renata, eu e ela sonhávamos que estávamos voando na sala. Nós duas juntas, mas parecia tão real que eu e ela falávamos, não vamos contar a ninguém, é segredo. Aí eu acho, nós estamos hoje no dia do achismo, não posso confirmar absolutamente nada, que talvez seja aquele negócio tal de desdobramento astral, né? Desdobramento, viagem astral, que você e ela viajavam, olhavam, saíam do corpo, se é que sai do corpo, não sei, e faziam isso. Marcos Martins, tive uma experiência há mais de 15 anos onde tive uma projeção astral espontânea. Foi meu único caso. Mas o diferente e curioso no meu caso foi que ao perceber isso, tentei ver coisas onde eu pudesse comprovar minha experiência. Aí fui sair da coisa e veio uma voz dizendo, após o carnaval não pode sair do corpo. Olha só. Interessante isso que você está falando, ô Marcos, porque durante o carnaval, Centro Espírita não faz sessão, grupos espíritas não trabalham com cura, essas coisas aí. A única coisa que funciona no carnaval é a igreja, porque dizem que é um ambiente tão denso, que seria muito perigoso pelas coisas que acontecem no astral, pela baixaria, pela luxúria, por essa sem-vergonhice que transformaram o carnaval, e aquilo atrai uma série de coisas que vibram na mesma situação. Então é perigoso você fazer qualquer atividade no carnaval. Por isso que muitas pessoas fazem retiros. Se retiram, vão lá para lugares tranquilos para não sofrerem esse tipo de influência. Verdade? Mentira? Elucubração? Não sei. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Essa que é a questão.
Renata, alguns anos atrás fiz aquele curso do Valdo Vieira de projeção e tinha um teste onde o professor desenhou algo na lousa sem ninguém ver. E era para fazer uma projeção para descobrir. Olha que interessante. Enquanto isso, o Marcos diz: depois fiquei sabendo da tal quaresma e tudo mais, coisa que eu não sabia antes. Então é assim que a gente pesquisa, Marcos. A gente tem que ir atrás, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ter as nossas próprias certezas. Por isso que eu continuo sendo o chatão do Vida Inteligente, o que interrompe o Jorge, o que questiona o Jorge, o que quer saber, todas essas coisas, porque eu quero saber. Não adianta falar e eu não entender, eu não posso, eu estou entrevistando, mas eu estou lá para aprender também. E eu quero saber, eu quero ir atrás, eu quero pesquisa, eu quero subsídios, eu quero dicas para ir atrás. A Renata continua: e naquela noite fui até a sala de aula e vi na lousa um sol desenhado. E era isso mesmo, eu havia acertado, era isso. Então, bacana. Então, é uma prova para você, Renata, né? Não é para mim, né? Como já fiz isso, agora já vi experiências científicas pela televisão, que eles fazem exatamente assim, com os ditos paranormais. Cientistas fazem desenhos, colocam lá em cima, em algum lugar onde a pessoa não pode acessar, senão de alguma outra forma, e realmente pessoas acessam e conseguem adivinhar o que está lá em cima. O que é isso aí? Eu tenho a capacidade mental de ler o que aquele cientista escreveu, não preciso nem voar, me desdobrar para ir lá em cima para ver, ou o que é? Sei lá. Renata, tá, eu e minha irmã somos casadas e moramos no mesmo bairro, mas hoje em casas diferentes. Então tá aí, tá em casa diferente. Como é que a gente pode explicar uma coisa dessa? Não sei. Então, essa questão, existem mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Isso disse o Shakespeare, William Shakespeare. Agora, o que ele estava querendo dizer? Não faço a mínima ideia do que ele quer dizer. Que é uma verdade, sim. Mas eu não sei qual é a distância entre o céu e a terra, eu não sei nem onde é que é o céu, eu só sei onde é que é a terra aqui, se é que é aqui mesmo, né, o mundo da ilusão. Mas é muito difícil a gente ficar. Se o mundo físico, o mundo real que nós estamos vivendo aqui é assim, imagine você querer, com tantas dúvidas que nós temos aqui, imagina de um mundo que a gente não consiga ver. Quanto mais dúvidas a gente vai ter, né? O Luiz Remor diz: bem, vou falar uma experiência interessante. Vamos lá, Luiz, vamos ver o que você vai falar. Tive uma época que eu não parava de pensar para que servem as pirâmides e esfinge. Aí um sonho apareceu um Grey Azul. Grey Azul é aquele ser presumivelmente extraterrestre, né? Porque de tudo que a gente não conhece é extraterrestre, né? Já perceberam isso, né? Então tá, um Grey Azul, que é aquele Grey, aquela figura que aparece com um olhão grande, baixinho, né? E atrás estavam as pirâmides e esfinge, e começou a passar um pouco da história. O Grey Azul começou a falar a história para você, né, Luiz? E aí você continua, porque não pode ir além de 7 linhas aqui. Enquanto isso, o Marcos Martins diz que já teve também uma experiência de ver uma alma espírito. Ver uma alma espírito é meu filho ligando, ele não sabe que eu transmito, né? Olha, fala uma coisa, só eu sei como é verdadeira essa experiência e foi apavorante. Olha o Marcos Martins falando. Isso eu acredito no seu relato. Eu acredito que você viu isso, mas eu não vi. Ver aquele ser e enxergar ele me vendo também, tanto que parou bem na minha frente, foi quando entrei em pavor total. Então, como é que você... Conta mais, como é que você viu essa alma espírito? Dormindo, acordado? Você abre o olho, tem alguém lá no teu quarto? Como é que é isso, Marcos? Diz pra mim. Aqui continua o Luiz Remor. 2 dias depois, por coincidência, tive contato com o Jorge pelo Vida Inteligente. Se foi verdade o sonho, mas o importa é que tive contato com conhecimento diferente. Ou seja, esse Grey Azul começou a passar uma história para o Luiz Remor. Eu posso duvidar do Luiz Remor? Jamais eu posso duvidar do Luiz Remor, porque foi uma experiência dele. Se fosse para ser uma experiência minha ou de todos nós, todos teríamos a mesma experiência. Então, para o Luiz foi super real. Como eu já tive coisas aqui que foram super reais para mim. Depois, se vem a dúvida se eu estava sonhando, se aquilo era verdadeiro, se eu vi demais, não sei, mas são experiências individuais. Tá, então enquanto isso, vamos ver, cadê alguém faltava continuar? Não. Bem,
E essa questão, então, dessa dificuldade que a gente tem de comprovar as nossas dúvidas. Por isso que a gente fica buscando, corre aqui, corre ali, acredita nisso, acredita naquilo, entra numa filosofia, sai daquela filosofia, corre atrás da outra, e muitas vezes a gente vai embora, sei lá para onde, se é que vai para algum lugar, repito, sempre cansativo, posso ser cansativo, mas hoje eu quero tudo bonitinho, comprovadinho. Tem essa história. Portanto, qualquer outra pessoa pode aceitar, eu já não aceito mais. Eu virei um São Tomé. Eu já acreditei em muita coisa sem ver. Hoje eu só acredito vendo, sentindo, experienciando assim, aí eu acredito. Chega de enganação, chega de me enganar. Não é enganar os outros, primeiramente é me enganar. Então tenho que ter certeza daquilo que eu falo, daquilo que eu professo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu compartilho. Marcos Martins, contando a experiência dele. Foi assim, eu estava deitado e comecei a sentir um frio fora do normal. Em seguida olhei para a porta do quarto e vi a porta em forma de túnel azul. Olha que interessante. Depois vi a moça vindo, todo o corpo e até a cor do cabelo dela. Tá, para você achava, ou você acha, ou você estava acordado, né? Esse é o relato que você está contando, né? Só não vi o rosto. Ela veio caminhando ao lado da minha cama e conforme caminhava ao lado, eu vi a cabeça dela virando em minha direção claramente. Ela estava me vendo. Isso te deu medo? O que te fez aí, Marcos? Eu já tive relatos de outras pessoas me dizendo isso. Meus filhos, vou duvidar dos meus filhos. O meu neto mais velho, ele diz, vô, eu vejo passou do seu quarto para o outro quarto, passou um homem aqui. A minha filha, o meu segundinho, o André, a mesma coisa, vê um monte de coisa. Às vezes eles têm medo, às vezes não veem, mas eu acredito no que eles falam, mas eu não vejo, não estou vendo isso, né? E o que eles estão vendo? Sei lá. O que é isso? É influência de mídia? É influência de crença dos avós, dos amigos, daquilo que eles ouvem na escola? O que é? O que é, afinal? O que é? Muita gente, percebe? Muita gente tenta nos convencer das coisas. Tenta nos convencer. Uma maioria na boa fé. Tem aqueles da má fé, mas a maioria no boa fé. Vamos falar um monte de coisa e a gente acredita naquelas coisas. Não podemos mais continuar assim. Se hoje nós estamos perdidos, que eu acho que nós estamos perdidos, né? Não nos encontramos ainda, se eu acho que nós estamos perdidos é exatamente por isso, por acreditarmos no que os outros falam sem a gente comprovar. Por isso que o tema de hoje é além da imaginação. O que tem além da imaginação? Além da imaginação, existe alguma coisa além da nossa imaginação? Se existe, quem pode provar isso? Qual é a certeza que nós temos, hein? Se você vê, você me jura, ajoelha, fala, eu estou vendo, eu vi, eu senti, eu acredito que você esteja vendo. Eu acredito porque eu não tenho como duvidar do que você está vendo. Mas eu não estou vendo, então eu não posso assinar embaixo, assina embaixo que você está vendo. Da sua forma, se você está louco, se você aspirou alguma coisa, não importa, você está vendo, eu acredito nisso. Mas nós temos que parar de acreditar nas coisas sem comprovação pessoal. Sinto muito, esse é o meu ponto de vista. E sou eu que estou falando aqui, eu tenho que ser autêntico, claro e transparente. Vamos lá. Tá bom, vamos voltar aqui pro... Aí ela parou, Marcos Martins, aí ela parou e se virou de frente para mim. Nesse instante comecei a gritar, não lembrava nem como rezar de tanto pavor, mas gritar de verdade mesmo, hein, Marcos? Você estava acordado e começou a gritar, de medo, assim, aquele medo aterrador. Você estava sozinho em casa, como é que é isso? Que horas era? Se era de noite, era de dia? Dá o seu relato aqui. E nós ficamos em pavor, mas nas minhas experiências, diz o Luiz Remor, está contando isso, diz o Luiz Remor, e nós ficamos em pavor, mas nas minhas experiências eu pensava que iria me apavorar, mas aconteceu o contrário. Eu sentia um amor indescritível, passava o dia inteiro como se estivesse flutuando de felicidade. Que interessante, né? Então isso é bom, o que aconteceu para você é bom, é bacana, como eu disse para vocês, quando eu
tomei o Santo Daime, né, o chá do Daime, a ayahuasca, né, que eu senti o que acho disso, eu senti aquela força, né, já disse isso na televisão também, não tenho nenhuma vergonha, nenhum receio de falar o que eu fiz, o que eu tomei. E essa força que eu senti era uma coisa de louco, era um amor que eu nunca, nossa, sei lá, se existe amor incondicional é aquilo. Você ama tudo, você ama a pedra, ama o mosquito, ama o chão, ama o vento, ama as pessoas, a parede, a árvore, tudo. É uma coisa muito louca essa força. Vamos lá. Não foi nesse momento, Marco, voltando para o relato do Marcos, foi nesse momento, bom dia Evandro, tá quietinho, que bacana que você está aqui. Foi nesse mesmo momento que minha mãe abriu a mesma porta que estava fechada. Eu não tinha fôlego nem para explicar. Isso foi anos atrás. Não sei hoje como eu encararia. Mas na época fiquei noites dormindo com a luz acesa devido ao medo. Ah, isso eu sei, né? Como é que é? Isso eu sei. Então você gritou mesmo. E as pessoas têm medo do escuro, né? Porque as coisas se manifestam assim dessa forma. Então parece que a luz afasta, não sei. Quem sabe? É pena que nós não temos hoje na sala, né? Ninguém veio, né? Videntes, que nas outras ocasiões, quando era o programa diário, tinha muita frequência, né? E a gente podia falar, porque tinha gente que enxergava e podia dar um belo subsídio para esse tema, mas infelizmente não estão aqui, então nós temos que aguentar dessa forma mesmo, os leigos conversando aqui, né? Nós com os nossos fenômenos e as nossas dúvidas. Renata, meu filho acordou chorando e fui buscar ela no quarto e senti que você estava lá. Ah não, desculpe. Peguei o fim da conversa da Renata. O do Marcos, acredito no seu medo, Marcos. Meus filhos aí diz que um dia o meu filho, o André, o segundinho, 34 anos, né? Diz que acorda, tem um índio na frente da cama dele, não tenha dúvida. Ele fecha os olhos, se esconde embaixo da coberta e não quer nem saber. Então é assim, cada um reage da sua forma, né? Eu também fazia muito isso. Enxergava alguma coisa, não sabia o que estava enxergando, mas olha, era medaço, não queria nem saber, entrava embaixo da coberta e esperava amanhecer. Não sei porque que a luz nos dá essa segurança. A Renata, uma vez sonhei que estava no quarto do meu sobrinho, filha da minha irmã gêmea, e via ele certinho no berço, a cor da roupa, e ele olhou para mim e chorou. No outro dia minha irmã falou, Renata, meu filho acordou chorando e fui buscar ela no quarto e senti que você estava lá. Ah, isso é uma prova, vamos dizer prova, não é prova, né? Mas indício, né? Dessas coisas que falam aí, desdobramento. Vocês saem daí, se desdobram, vocês devem ter uma ligação muito forte, sabe-se lá de onde ou por quê. São univitelinas ou não? Você e sua irmã? E aí vocês andam pelos mesmos lugares, interessante. Porque dizem, já me disseram, né? Por todos esses lugares que eu passei nesses 64 anos, e olha que eu passei por muitos, dizem que se eu sou seu amigo, se eu sou amigo do Remor aqui, por exemplo, ou do Marcos Martins, aqui nessa vida, a gente conversa de dia, de noite, a gente sai para tomar cerveja, ou um frequenta a casa do outro, não significa isto, não dizem, não estou aqui afirmando nada. Isso não significa que essas pessoas sejam amigas no espiritual. Elucubração, maionese, não sei. Então, às vezes, então, porque dizem, cada um, casais, boa, casais aí dormem na mesma cama, e quem enxerga tudo isso aqui diz que de noite um dorme e o outro dorme, não saem os dois de mãozinha dada se amando, saindo aí pelo astral, dizem, cada um sai pro seu lado, cada um vai com a sua turma, com seus amigos, com a sua vibração. Acho isso interessante. Existem livros que para mim é romance, né? Romance enquanto eu não comprovo, mas é muito interessante. Eu tenho postado muito, as pessoas podem até estranhar, e estranham, né? Que eu tenho postado muito aí no Vida Inteligente, não, no meu perfil particular, porque no Vida Inteligente eu respeito a crença de todo mundo. E no meu perfil também respeito, mas eu tenho postado muitas mensagens ditas psicografadas. Por que eu tenho postado? Porque tudo que é bonito eu posto no meu perfil. Seja budista, seja espírita, seja de fulano, de beltrano, não me interessa. Não me interessa a autoria, interessa aquele conteúdo. Se eu acho que o conteúdo é bom para mim e pode ser bom para os outros, eu posto e vou continuar postando. Vamos lá. E perguntei a Renata então, a Renata perguntou a cor da roupa que ela estava, como eu a vi. E ela estava igualzinho como ela
tinha dito. Isso são provas legais, né, Renata? Isso evidencia, dá uma segurança que pelo menos você e sua irmã fazem as mesmas coisas, ou estão piradas juntas, ou elucubram juntas, ou então realmente saem por aí andando juntas. Eu conheci uma pessoa, Marcos, já vou falar, quando eu tinha a SOSEX, Sociedade de Estudos Extraterrestres, lá era uma loja grande, eu tinha um comércio lá, fechei o comércio e coloquei a SOSEX. Então tinha 7 metros de frente, o vidro, tudo, então tinha ET, um lindo lugar. O dia que eu fui fechar, o dia que eu estava fechando, porque mudei aqui para o centro, para o prédio que eu estou hoje aqui, e aí chegou uma mulher, falou, o que era aqui? Chegou uma senhora, falou, o que era aqui? Falei, aqui era a Sociedade de Estudos Extraterrestres e tal. Aí começamos a conversar, e ela sentiu segurança em mim, assim, não sei porquê, e ela disse, olha, eu conheço o mundo inteiro. Falei, oh, que bacana que a senhora conhece o mundo inteiro. Ela, toda noite eu saio e vou para onde eu quiser. Eu coloco assim como, hoje eu quero ir para São Petersburgo, na Rússia. Eu saio do meu corpo, vou para São Petersburgo, conheço a cidade inteira, converso com pessoas e tudo isso. A senhora era crível, ela tinha que acreditar no que ela falava, com a maior naturalidade. E ela falou que tinha conhecido o mundo todo fazendo isso aqui. De noite ela escolhe para onde ela quer ir, vai, conversa com as pessoas, visita tudo e tem tudo na memória. Vou duvidar? Não posso duvidar. E ela tinha tudo, falou um monte de coisas para mim ali e tal. O que é isso? Coisas que ela leu? O que é isso? Filmes que ela assistiu? Registro da memória? Eu não sei. Ou então existe alguma coisa além da nossa imaginação. Marcos Martins, detalhe, a moça que eu vi tinha cabelos cacheados e ruivos. Anos mais tarde, uma ex-cunhada dormiu na mesma casa da minha mãe e ela acordou no outro dia dizendo que havia tido um sonho muito estranho, onde havia uma mulher ruiva que brigava muito com um marido. E a minha cunhada tentava apaziguar a briga. Ficamos sabendo que na mesma casa da minha mãe, anos antes de morarmos, houveram mortes na garagem da casa, olha só, onde o marido matou a esposa e se matou em seguida. Olha, interessante, aí já começa a ter uma coerência, um nexo, né? Houve um crime lá, a gente já sabe, já leu um monte de história no Discovery, NetGeo, tem um monte desses canais que fazem aqueles, como é que se diz? Aqueles perseguidores não, caçadores de fantasmas, essas coisas todas, que eles vão atrás de lugares onde se dizem mal assombrados, e quando você vai ver a história na vida real, você percebe que naqueles lugares ou foi antigamente um cemitério, ou naquele local havia tido um crime, coisas nesse sentido. O que são isso então? As pessoas continuam lá, existe alma que fica ali presa naquele lugar e querendo não largar aquele bem, ou então querendo se vingar de quem vai lá, não deixar ninguém. Quem sabe? A gente fica vendo na televisão, a gente fica assistindo esses filmes, a gente vê uma certa coerência, mas isso, quando a gente assiste, aquilo fica impresso no nosso ser. Fica impresso. Tudo que eu olho, ele olha de volta para mim, como diz o nosso irmão Jorge Antônio Ouro, não é isso? Então aquilo lá fica gravado em mim. Um dia eu vejo uma coisa similar e porque eu vi isso aqui. Viu por quê? Porque estava no teu registro aqui. Mas isso não significa que você viu de verdade. Você acessou uma memória sua. Que memória é essa? A da televisão, o do filme, o do que o Grego falou, o do que o Marcos Martins um dia falou na lista aqui, no nosso chat, o Evandro, ou a Renata, sabe? Então é assim. Eu acho que se a gente duvidar sempre, nós temos chance cada vez menor de errarmos, né? Eu acho que é isso que nós todos buscamos, acertar, acreditar em coisas sérias, acreditar em coisas críveis, acreditar em coisas verdadeiras, coisas que a gente pode provar e comprovar. Luiz Remor, bom, aí é a alma que não se desprendeu do mundo físico ainda e fica por aí vagando e não se sublima. Na casa dos meus pais tive uma experiência semelhante. Tá aí, ô Luiz, tá aí, nós estamos falando de alma. Será que existe isso aí? Por mais que eu seja cético hoje, eu não posso ir contra o meu consciente de inteligência. Quem olha o mundo, quem olha o universo, quem olha essas coisas do Hubble, quem já teve a oportunidade de botar os olhos no microscópio eletrônico e ver as células
e vê mitocôndrias, vê todas essas coisas aí fantásticas, ele vai chegar a uma conclusão do seguinte: olha, existe uma inteligência no meio disso tudo. Isso não nasceu do acaso. Ou nasceu do acaso, mas o que é o acaso? Espera aí, não pode, isso aqui não acontece assim. Um ser assim, ou um animal, não interessa como, você vê, tem 2 olhos, tem aparelho digestivo, coisa para respirar, lugar para falar, coisa para mastigar, perna para andar, uma série de coisas. Será que isso aí veio do nada? Pum, aconteceu, que aconteceu o Big Bang, isso aqui? Não, peraí. Aí já seria demais. A única coisa que eu acredito, vou dizer, piamente, sem comprovação nenhuma, comprovação para mim está aqui, para mim eu tenho a comprovação. Quando eu olho para o lado, quando eu olho para tudo, eu falo, opa, isso aí é alguma coisa, alguma inteligência criou isso tudo, porque não é possível. Não é possível. O que é? Não faço a mínima ideia. Quem sou eu para ter a capacidade de descobrir a maravilha da criação, ou de quem criou, isso aqui? Não quero antropomorfizar nada da criação, né? Mas que existe alguma coisa, existe. O que é, eu não faço a mínima ideia. Só tenho a impressão nítida que existe. E o que é? Sei lá. Marcos, também já tive outras experiências de sentir morte. Deve uma noite onde estava quente, entrei na piscina, ao mergulhar tive a imagem de um conhecido, nem amigo íntimo era, olha só. E quando subi da água até comentei com meu cunhado. Falei que estranho ter pensado nessa pessoa do nada. Isso foi num domingo à noite. Na mesma semana, na quarta-feira, a tia da minha esposa falou para ela que o mesmo tinha morrido. Na hora em que pensei comigo, não é possível que se iria saber mais. Quer dizer, como é que pode, né? Você conhecia ele, Marcos? Ele tinha morrido no mesmo domingo que tive a visão dele. Você conhecia? O que você disse? Deixa eu voltar aqui para ver se você tinha... você viu a imagem de conhecido. Então, quer dizer, ele pula na piscina, o Marcos pula na piscina, dentro da piscina ele vê a imagem de uma pessoa, de um amigo dele. E na quarta-feira ele soube que o amigo dele morreu. Como é que se explica isso? Sei lá, né? Isso é além da imaginação, né? Quem é da velha guarda aqui, né? Eu sou da velha guarda, não tão velha assim, mas tinha o Alfred Hitchcock, né? um grande autor, né? E ele fazia o além da imaginação, eu me lembro, dava um medo danado quando eu assistia aquelas coisas, porque ele ia fundo na questão. Mas ele sempre deixava dúvida naquilo lá, né? Mas era fantástico as coisas que ele apresentava. Era um conhecido, mas nada íntimo. Ele era muito brincalhão, mas nada íntimo meu. Evandro, você não tem nada para contar, não, Evandro? Evandro é sempre quietinho, né? Na Grécia também estava quietinho, ficou quietinho todo esse tempo. Eu acho que você tem, mas tudo bem, eu respeito o seu silêncio. Então, pena que não temos mais pessoas para dar o relato hoje. A gente podia dar a sessão de continuismo nisso, né? A visão do Jorge, aquilo que a gente apresenta todas as quintas-feiras a cada 15 dias, você já tem, né? Então eu não posso fazer essa mesma pergunta para o Jorge, porque eu já sei, você já sabe, todo mundo já sabe qual é o ponto de vista dele e o que ele já passou sobre isso. Ele tem certeza de tudo, como é que é a frase que ele fala lá, né? Eu não tenho dúvida de nada, porque eu tenho certeza de tudo, alguma coisa assim, mas não é assim. E eu sempre brinco também dizendo que eu não tenho certeza de nada, tenho dúvida de tudo, né? Então é bom esse equilíbrio, né? Para a gente poder chegar a um consenso bom. E eu acho que, em assim sendo, nós atingiremos alguma coisa. Eu acho que nós temos uma chance grande de aprendermos verdadeiramente como são as coisas. Eu acho que a gente está aberto para que essas coisas aconteçam, né? Esses fenômenos, e eu deixo fluir. Já me coloquei à disposição muitas vezes, falo, quer aparecer, quer conversar, quer fazer o que, está aqui, está à disposição. Se vier, vamos conversar. Vamos lá. Marcos Martins, tive alguns outros casos bem atípicos, experiências bem fora da lógica que conhecemos. Isso seria interessante a gente fazer esse tipo de colocações, né, num debate maior. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. E quem sabe logo mais eu possa passar
na própria comunidade Vida Inteligente, do programa Vida Inteligente, para as pessoas, animar as pessoas a contarem as suas experiências ditas paranormais. Mas isso não para ninguém se expor, exatamente para a gente começar a conversar e para começar a diluir as nossas dúvidas. Todos, a maioria de nós tem dúvidas, né? E para reforçar certas coisas que a gente desconhece. Se a gente desconhece, a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso e trabalhar para se melhorar. Eu gostaria de toda noite deitar, o Jorge disse que é o reflexo do nosso dia, né? Deitar e você ter sonhos bons. O que é sonho bom? Sei lá, cada um sabe o que é bom para si, né? Mas pararem com essas situações aí de coisas que a gente tem que resolver, lugares lindos, lugares horrorosos que a gente frequenta, que a gente vai. Por que eu vou lá? Qual é o entendimento disso? Eu não sei. Não adianta você me dizer o que é isso. Não adianta você me dizer. Eu tenho que ter essa resposta. Eu tenho que ter. O Luiz Remor tem que ter. O Marcos tem que ter. A Renata tem que ter o que é isso aí. Eles têm que ter a certeza. Não é o que eu, fulano, Beltrano, o livro, o psicólogo fala. Não é isso. Eles podem nos ajudar a que a gente chegue a alguma conclusão. Mas nós temos que ter a nossa certeza. Ok? Então é isso aí. Que horas são? 46. Nossa, um assunto que eu pensei que não íamos nem desenvolver. Já são 10h46. Então eu vou dar continuidade para quem está aqui na sala hoje. Eu vou dar continuidade a isso na comunidade. Eu vou passar a dizer que nós conversamos pela manhã e dar oportunidade às pessoas contarem suas experiências, se assim o quiserem fazer, né? Então, para vocês, eu deixo um fraterno abraço, um feliz sempre e que tenhamos uma semana maravilhosa, tá? Muito obrigado pela presença e até mais. Tchau.